Oiê! Oi, Conseguimos, bom estamos no dia. ar. Bom dia, Bom dia! Mari. Final Bom dia, da Milkas. live. Chegamos para a live. Nosso café com Milk. Vocês estão aí tomando café? Tomando café. Não? Pô, As Milk, Vanessa, grandão, né? as Não, Milkas, é pequenininho. É pequenininho. Cadê? É lá de Salvador, não sei se você conhece a cidade. Não, não sei, não conheço muito bem, não. É Senhor do Bonfim. Uma amiga me levou lá no Senhor do Bonfim, eu comprei Senhor do Bonfim. Ah, estamos aqui, eu no interior de São Paulo, Vanessa no Rio e Mariana em Salvador, tomando café juntas na nossa primeira live oficial, real oficial do Milk. Muito feliz de que esse projeto tenha finalmente dado certo. Vamos esperar aqui o Eu pessoal. confesso que eu tava tipo Caetano Veloso mesmo. live a lenda. A Vanessa era nosso Caetano. Eu Aí era a gente Paola. falou, Mas já que o Caetano fez, né, foi obrigado. se o Caetano fez, você vai ter que fazer. Eu tenho que fazer. Pois é. E aí, cá estamos para falar desse assunto aí que deu uma bombada ontem, né? A gente lançou a pergunta de como é que estava aí o consumo em momentos de pandemia, né? Colocamos essa pergunta aí nas nossas redes, colocamos no Facebook, no Instagram, e bastante gente comentou, né? Eu fiquei até surpresa, fiquei positivamente surpresa com as respostas. E vocês? O que vocês acharam aí? O pessoal comentou. Como é que estava o consumo? Apesar de que aquele pessoal é o nosso pessoal, que já acompanha a página, então acho que a maioria já pensa como a gente, eu também fiquei assim, porque já deu tempo de sentir que a gente já está tendo uma vida nova já tem uns meses, né? No início dá um baque, aí depois a gente começa a ver mesmo que a gente padrão de consumo mudou, né? Mas algumas pessoas conseguiram falar, porque o que a gente queria mesmo saber ali é não se você está. Obviamente você vai gastar mais com alguma coisa ou com outra. Você parou de. Então, tem essa questão, né, a gente viu que teve gente que aumentou, lá, a Suzanete colocou só o necessário para ela. Transporte, que é uma de reflexão, te deixou, né? Essa aqui, algumas pessoas de casa trancado consumir, né? Porque é um experimento social que a gente está vivendo inédito, né, gente? Van, você deu uma travada aí, ficou um tempão sem a gente ouvir sua voz. Eu acho que você não percebeu, e aí a gente ficou sem ouvir você. Você podia repetir? A partir de alimentação. Então, assim, algumas pessoas responderam o que eu queria saber, que é se você começou a consumir demais do que devia, porque comida a gente tem que comer. E está comendo diferente, porque não está comendo na rua, está tendo que fazer em casa, está tendo que gastar com outras coisas. Tá tudo. Mas essa experiência está fazendo você com vontade de comprar, porque afinal de contas está trancado dentro de casa? Ou não, porque também qualquer resposta é válida, não tem resposta certa, porque a gente nunca passou por isso. É a primeira vez que a gente está passando por isso, ter que ficar trancado em casa e refletir sobre essas coisas. Né? Aqui Juliana está falando que tenho gastado mais em supermercado, está tudo muito caro, menos em gasolina e investido algumas coisas para casa. A gente já saquei a minha cópia, eu poderia ter escrito esse comentário. No primeiro mês, a gente sentiu um baque incrível na questão do cartão de crédito, aquele cartãozinho que a gente compra um picolé, um cafezinho, que por mais que a gente ache que o nosso consumo é consciente, foi aí que eu tomei um susto. Né? A gente acha que a gente tem um consumo consciente, a gente só compra realmente aquilo que a gente precisa, mas existem essas comprinhas pequenas do dia a dia que elas se acumulam num montante que você só sente no momento desse. No primeiro mês foi um baque muito importante, assim, foi uma queda. As primeiras 2 faturas do cartão foram bem mais baixas. Aí depois começou a dar uma subida, porque a gente dentro de casa, mais tempo, começa a precisar de bem-estar, né? E aí eu lembro da pergunta de Débora, né? Que é o para quê? Então a gente acaba comprando muita coisa que a gente não tinha, que é fora desse corriqueiro, às vezes fazendo investimentos mais altos. Então, por exemplo, eu soube que esse robozinho que anda pela casa varrendo, que é um disquinho, tipo um disco voador, não sei se vocês conhecem,
ele acabou em várias lojas. Ele acabou, eu até procurei para comprar, não consegui comprar o da marca que eu queria. Resultado, é um investimento maior, entendeu? É uma coisa que você vai dividir no cartão, é uma coisa que você vai precisar pesquisar. Então, ele vai tomar um pedaço da sua renda que provavelmente você estaria gastando em outra coisa. Então, acaba que tem aquele susto de não gasta gasolina de jeito nenhum. Agora você já começa a ir mais vezes em algumas coisas. Algumas pessoas já estão indo em médico. Algumas pessoas já estão precisando fazer um revezamento no home office. Então, as coisas vão meio que... eu percebi isso, que tiveram momentos nesses 6 meses, né? Mas aí a gente entra naquela questão, né, do que é consumo e do que é consumismo. Porque consumir, a partir do momento que a gente está aqui, né, nós somos seres que consumimos, né, tudo no planeta. A partir do momento que a gente planta, que a gente, né, desde os nossos ancestrais, a partir do momento que fez a primeira fogueira, né, descobriu o fogo, a gente está consumindo. Agora é uma foi coisa, né? Travou. A gente está em casa, agora precisa comprar comida. Travou tudo? Débora, agora você que deu uma travada. Oi. Não ouvi o resto. Eu vi. Porque... um delay. A gente está... Não, quem está assistindo aqui está dizendo que está com um delayzinho, mas que está ok. Vamos ter paciência, minha gente. Não é no nosso ritmo, não. É no ritmo então da internet. Bom. Então, beleza. Então, a gente vai. Então, é isso, né? Uma coisa é o consumir, né? A gente vai consumir, a gente precisa consumir, precisa comprar alimento, precisa perder o sapato, precisa comprar um sapato, né? Filho que perde sapato muito, né? O pé não para de crescer, os meus estão nessa fase, né? Passa 6 meses, o pé mudou o número. Então, lógico que, de certa maneira, a gente vai precisar consumir, né? O consumismo eu vejo diferente, eu vejo, assim, esse tédio, talvez dentro da pandemia, né, que as pessoas estão lá usando cada vez mais as redes, e como aumentou, né, a quantidade de propaganda, né, nas próprias redes sociais, de ofertas e de coisas, e que às vezes nesse tédio, nesse vazio existencial, e nessa coisa de, sei lá, não tenho nada para fazer, vou comprar. Tenho casos de amigas que têm essa situação, né? Vão enchendo o carrinho, não finalizam a compra, mas vão enchendo o carrinho por puro tédio, né? Eu tenho um caso engraçado de uma amiga de uma amiga minha, na verdade. Ela ficou trabalhando, né, durante o período início, ela trabalhava numa atividade essencial e todos os dias ela fazia uma compra pela internet, porque ela queria chegar em casa e encontrar um pacote. Isso é consumismo, gente. Isso é consumismo. É você comprar por um vazio, por um tédio, por não dar conta, de não poder passar no shopping depois do trabalho, de não poder passar naquela delicatessen, quer dizer, é uma pessoa de alta renda que consegue fazer esse tipo de procedimento, mas você percebe que tem aí um tamponamento de uma falta, né? Você tem um vazio, você tem lá a sua angústia, e você, para lidar com essa angústia, ao invés de você ir para dentro, você vai para fora. E aí são os vários recursos que o mundo nos oferece, né? Porque hoje, quanto mais desconectado a gente tiver com a gente, mais conectado a gente se volta para fora. E aí a grande onda do mercado, né? Que ele se aproveita disso. Então, eu sou publicitária, né? E a grande onda da publicidade não é oferecer o atributo do produto real, o atributo físico, o atributo material do produto. Você oferece para o consumidor o atributo emocional, aquilo que os falta. Só que nada completa o que nos falta. Só que o publicitário bom é o que diz que você vai abrir o pacote quando você chegar em casa e vai encontrar a felicidade, né? Você vai encontrar a plenitude. A plenitude quando você chegar em casa e abrir aquele pacote, ou quando você passar na lojinha e passar o seu cartão maravilhoso ou dar as suas notas em troca daquilo. Então, essa experiência, né, que não é do ter apenas, é do trocar, é do movimentar. Ela é, para esta sociedade de consumo, é uma questão real. E aí a gente... Quando a gente começa a se autoconhecer e a refletir sobre os nossos hábitos, a gente começa a perceber, inclusive a gente, ativista, né? Punk, rock, que teve momentos desse negócio aqui que a gente
deu aquela derrapada. Daquela A gente voltou para um padrão lá de trás, antes da gente aprender as coisas, porque ninguém nasceu sem, ativista, não. Todo mundo foi se tornando aqui ativista, aprendendo, sendo difícil, uma aprendendo com a outra, as leitoras nos ensinando, né? Então, de repente, você estava num padrão, sei lá, 2010, 2000, em que você não sabia direito, né? E aí a observação é isso, você conseguir perceber que você está fazendo uma compra por ansiedade, por tristeza, por tédio. E aí é o consumismo. Aí não é o consumo que a gente tem que consumir nessa sociedade urbana, né? Aí a compra vai ter um valor simbólico. Esse simbólico ele é vendido para você, ó. Você está comprando a felicidade, você está comprando carinho, você está comprando companhia, seja o que você está comprando. Ainda mais, e nesse momento que você está privado da vida real, porque a gente está privado da vida real, a gente está trancado em 4 paredes. A gente não está tendo acesso da gente, a vida mudou. É normal, tem que estar alerta, mas tem que se perdoar, porque a gente está vivendo um experimento social. Vamos cobaia agora, vamos de cobaia. Ninguém vai ganhar a estrelinha dourada de consumo consciente nesse momento, nem esperem. Mas aí, então, eu acho que é um momento que lida muito com essa coisa, né? A Mari citou, que é uma fala minha, que eu sempre fiz esse teste, né? O teste do consumismo. O teste do consumismo que eu faço para mim e faço para as crianças, né? Que meus já não são mais crianças, já estão crescendo, né? Imagina, a gente tem o Milk desde 2012, eles eram crianças em 2012, agora já estão na adolescência. Mas eu sempre mostrei isso para eles, né? Que foi uma coisa também que eu já aprendi com a minha mãe, que em vez de perguntar por que eu estou comprando isso, é perguntar o para quê, né? Então a gente sempre está no Milk retomando essa ideia. Em vez de a gente perguntar por quê, porque o porquê a gente vai achar o motivo de porquê. Porque eu estou cansado, porque eu estou estressado, porque eu estou sem tempo, porque eu quero, porque eu posso, porque eu trabalho tanto, porque eu achei legal, porque eu achei bonito, né? Então, por quê não é a melhor pergunta. A gente tem que perguntar para quê, qual a finalidade. A explicação, né? A gente explica, mas o para quê é justamente assim, qual a finalidade. Eu estou mesmo precisando disso? Isso é importante nesse momento? Ou até que impactos isso vai causar no mundo? Que impactos isso vai causar em termos mesmo de meio ambiente, né? Tem muito plástico, sei lá, enfim, de onde veio esse produto, né? Enfim. Então, eu acho que o mais importante é a gente se perguntar não só o porquê, porque a gente vai achar todos os tamponamentos aí dos vazios existenciais e, mas eu preciso mesmo, né, a publicidade desse vai negócio. Sempre dar um porquê. A publicidade vai dar o porquê para a gente, né, mas é a finalidade, né, e muito o impacto que esse nosso consumo vai... Vocês prestaram atenção... ter esses freios aí. Vocês prestaram atenção no discurso da publicidade da pandemia, né? Essa publicidade desses 6 meses, ela tem um discurso de enaltecimento, de solidariedade. Não sei se vocês repararam, a gente é meio vacinada, né? Pula propaganda... Nosso consumo de mídia não nos obriga, muitas vezes, a ver o filme completo. Então, a gente muitas... Alguém me contar pra gente. Mas vocês prestaram atenção em como mudou esse discurso? Quando vocês saírem de casa, nós estaremos prontos para te abraçar. Ninguém vai mudar nada na produção, na mensagem, a gente tem que mudar sozinho, né? Porque tem uma mudança aí que são de 2 lados, é uma mudança, é uma via dupla, né? Porque quando a gente vê aquelas imagens de aglomeração, aquelas imagens foram provocadas por alguém que decidiu, não, eu quero todo mundo de vez aqui no meu estabelecimento. Eu não quero Isso junho, não. Isso é importante falar, porque a gente tem ficado chocado com essas cenas, né? A gente veio de inauguração de lojas e aquele pessoal se aglomerando e indo buscar todas as coisas, mas a gente não se pergunta ou não questiona quem é que provocou nem culpabiliza, né? Nem lembra de culpabilizar quem é que de fato provocou aquela aglomeração, né?
Primeiro que era para ter um ordenador de fila ali fora, né? Porque o protocolo de abertura de loja é X pessoas por metro quadrado, medindo temperatura, passando álcool gel nas mãos antes de entrar no estabelecimento. Então, assim, começa errado daí, né? Então, assim, ninguém lembra que teve um empresário, uma equipe de marketing, uma equipe de profissionais que pensou aquela aglomeração. Aquela aglomeração ela não foi surgida do nada. Espontânea, né? Geração espontânea. Ela foi planejada, né? A gente precisa saber disso. Esse tamponamento de vazios existenciais, ele não é geração espontânea da gente que é malzinho, entendeu? Que é fraquinho. Isso é planejado. E de daí no fim, né, sempre... Porque tinha alguém lá dentro da loja filmando aquilo, né? Aquilo vazou depois. Peraí. Eu achei tão estranho aquilo lá. E depois, para ter essa sensação de lavar as mãos, né? De Pôncio Pilatos, eu lavo as minhas mãos, o povo aqui não tem educação, né? Então, eu achei, assim, de uma crueldade, porque no fundo, o que se faz nesse momento de pandemia é a gente, de fato, voltar àquela história de ficar fulanizando, né? Que é sempre assim, o publicitário lava as mãos, o empresário lava as mãos, o governo lava as mãos, a culpa é do povo que não tem educação que sequer recebeu, né? Que nem recebe instruções claras. Né? Então, a gente culpabiliza sempre, não que as pessoas não tenham sua parcela de culpa, a gente não vai ficar aqui passando a mão na cabeça de ninguém, mas essa coisa de todo mundo se exime da culpa, a culpa é do povo que é mal educado mesmo, e eu vejo muito isso, eu tenho visto muito esses comentários nas redes sociais, né? A culpa é das pessoas, né? Já poderia ter acabado a pandemia se as pessoas tivessem responsabilidade, como se não houvesse, né, sobre esse pacto social, uma responsabilidade de todos, né? Dos empresários, dos governantes, enfim, né? Eu fico meio chocada com isso. Van, que é a nossa fada sensata, o que você acha disso? Eu acho culpar alguém, a gente tem que sempre culpar alguém. Eu prefiro culpar quem tem o poder de decidir a vida dos outros, né? E as esferas de governo, as grandes empresas, elas têm muito mais poder de decidir como vai ser, como vão encaminhar as coisas do que quem está trabalhando, quem está tendo que sair. Então, assim, é culpa de todo mundo? Tá, é culpa de todo mundo. Mas tem uma gradação de culpa aí, porque o que está aparecendo é o empresário que ajudou e doou não sei quantas coisas, mas ele também provocou aglomeração em tal lugar. Está fazendo trabalhar de qualquer maneira a indústria, não pode parar de maneira nenhuma, não pode rever a cadeia, não pode nada, não pode fazer nada. Mas ele está ajudando, ele doou não sei o que, legal. Mas será que é isso? Assim, me dou, tem que sair para trabalhar. Escolha. Se puder, fique em casa. Tem gente que não pode, não está escolhendo, não pode. Então, assim, se é para culpar, eu vou culpar quem tem mais responsabilidade no negócio do que... Eu acho. É a grande onda do Milk, né? A gente surgiu exatamente. É isso que eu ia falar. Lê aí, Ivan. Uma pessoa, ela botou assim: algumas coisas aumentou o consumo. Livros, para mim e para criança, para nos entreter. Eu tenho uma opinião pessoal que o livro não é consumismo. Você pode compre livro, compre com culturas que você podendo gastar, baixe PDF, vamos ler. E ela diz, tentar compreender a lógica capitalista. Então, desde que sejam lidos também, né? Tem essa coisa de... Não, claro, não para fazer aquela estante para aparecer, né? De resto, se for livro por metro. Não vale. Aí ela está dizendo que diminui até com comida. Eu também vi que diminui aqui com comida até. Me comendo em casa, estou gastando menos com comida. Alguém está dizendo que eu estou gastando mais. Sim, é isso mesmo. Também. Dois governos, né, gente? Dois governos. Todos os governos aí, né? Temos 3 esferas de poder, né? Município, Estado e União. Temos 3 poderes, o executivo, que é o que a gente mais vê e que a gente mais cobra, mas tem o parlamento também, que tem responsabilidade nisso, e a justiça, né? O judiciário também precisa colocar a sua partezinha nisso, né? Então, e não vamos esquecer, minha gente, o mercado. Porque, por exemplo, as coisas que estão abrindo são aquelas coisas que têm um lobby muito forte. Porque os prefeitos estão
né, sofrendo uma pressão pressionados, enorme, né? Do lobby, né? Existem os lobbies, as influências, isso é normal numa sociedade de representação, né? Que a gente, que eles sejam pressionados. Agora, eles também têm que ser pressionados por quem quer que a saúde fique de boa. Então, assim, então existe uma dupla pressão aí então a gente não pode esquecer do mercado. Esse blá 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 todo meu aqui é para dizer se a gente não pode esquecer dessas forças, né? Da força do mercado privado, que muitas vezes se passa na pressão inoportuna e intempestiva para a abertura de estabelecimentos, né? E aí a gente vai vendo as segundas ondas, né? O crescimento de lugar que tinha diminuído. Um exemplo desse lobby é quando a gente percebe que a academia, que é um lugar fechado, abriu primeiro que parque, que é aberto. Aqui no Rio, o parque ficou fechado há muito tempo. E o shopping, ó, abriu. Numa boa, eu estou aqui quase 6 meses dentro de casa. Quando eu sair, eu não vou para shopping. Eu quero contato com a natureza. Eu fico imaginando as crianças, que para a gente, esses 5 meses, 6 meses é uma coisa, mas para uma criança pequena, é uma boa parte da vida dela. Quando soltar essa criança, eu tenho certeza que ela não quer ir para o shopping. Eu acho que ela quer rolar assim na terra, rolar até... Porque não é para shopping que a gente quer. Mas o parque não faz lobby, o shopping faz lobby. Não, e aí volta, né, aquela coisa que a gente sempre falou no Milk desde o começo, né? Que é um dos nossos P's, que é a história do como é que a gente vê shopping como um lugar de entretenimento, né? Shopping como um lugar de passeio. A gente não pode ver. Shopping é um lugar de compras, não é um lugar para levar a criança para passear. Né? O lugar de levar a criança para passear é um lugar mais barato possível e melhor para a criança se desenvolver em todas as potencialidades, que é parque, que é espaço aberto. Né? Então, eu acho também, a partir do momento que a gente internalizou que shopping é um passeio, o consumismo está estabelecido. Essa ideia do consumo está estabelecida, né? Porque o shopping não é um lugar de passeio, o shopping é um lugar de compras, né? Então, eu fico bem, bem preocupada com isso, né? Querer ir ao shopping para passear, né? Enfim. A gente fala disso há muito tempo, né? Que o passeio da criança, que o entretenimento da criança deveria ser feito em lugares abertos, perto da natureza de preferência. A gente sabe que tem uma questão, né? De relacionar, né? Esse entretenimento com esses parques, né? Indoor, com essa comida de fast food, né? Então, a gente acredita que a recompensa para uma boa semana seja ir numa lanchonete, comprar um sanduíche com brinquedo. Isso é um equívoco, né? Isso é um grande equívoco que a gente precisa refletir sobre isso, né? A gente, inclusive, vê isso agora, uma vez que as classes médias e altas estão abandonando esse tipo de hábito aos poucos, né? Que isso vira uma recompensa e uma pressão em cima das classes das rendas menores, né? De fazer uma compra de um produto caro que prejudica a sua saúde, né? E isso é visto como uma grande recompensa. A gente não está dizendo que as pessoas não podem consumir o que elas querem, cada um faz o que quiser, mas o que a gente pensa sempre é refletir sobre enfim, sobre o que é que né? Esse estilo de vida aqui, que nem é nosso, gente, é uma coisa meio que importada, né? Talvez se a gente for olhar, né? A gente tem um país com um litoral gigantesco, né? Uma cultura, até a cultura de praia, né? Até a cultura de praia é esquisita, entendeu? Sempre aglomerado, um litoral tão grande, então, assim, a gente precisa, assim, eu acho que é uma boa oportunidade da gente pensar nisso, né? Essa questão de evitar aglomeração acaba nos empurrando a pensar o tipo de relação que a gente tem com, inclusive, coisas bacanas, entendeu? Então, assim, a questão de viajar, né? Essas viagens muito adensadas também, né? A forma como a gente vem atuando, né? Você vai no museu e tem uma fila para ver uma obra de arte, será que carece disso mesmo? Então, assim, acho que a gente vai precisar... Não acredito não, viu? Que a gente vai conseguir fazer tudo que a gente precisa fazer.
né? A partir do momento que a gente possa se aglomerar de novo, eu não sei se a gente deixa de se aglomerar. E a gente está vendo aí que são poucas as pessoas que ficaram, quer dizer, a gente não sabe porque as pessoas estão em casa, a gente não vê elas, né? A gente vê as aglomerações, mas assim... E a gente... A questão da oferta do serviço de uma maneira diferente, né? Então, você é dono de um restaurante, você simplesmente não permitir que as pessoas fiquem aglomeradas na sua calçada, né? Você não estimular isso. Porque o que acontece é que os empresários estimulam, né? A gente entende que eles precisam também, né? É como o mundo principalmente roda. O pequeno e médio empresário, o pequeno né, e médio para sobreviver. São empregos que são gerados ali, eles estão prestando um serviço, né? Mas a gente precisa começar a refletir sobre a forma como a gente está fazendo isso, né? E sabe o que eu queria ouvir da Van? Assim, né? Porque a Van tem uma fala muito centrada. A gente está falando aqui de consumo em momento de pandemia, mas, por outro lado, a gente está vivendo, então, uma crise brutal. Eu acho que vai ser uma das crises mais brutais que a gente vai passar nos últimos anos, principalmente, a gente está falando de consumo e vai ter milhares de pessoas que sequer vão ter acesso a esse consumo. E aí que eu fico pensando, né, o que você acha, Van? Como vai ser mais cruel ainda essa questão da indústria do consumo, vendendo esses sonhos, vendendo, olha, vamos sair melhores dessa, né, que a Mari comentou, dessa publicidade. Como é que você vê isso, Van? Porque eu não vejo muito bons olhos. Eu tenho ouvido falar, eu não sou economista nem nada, pós-pandemia, a crise vai ser muito mais acentuada do que está acontecendo agora, eu concordo, porque a gente não sabe até onde que as pessoas vão aguentar, né? Que a estrutura vai aguentar ficar meio inerte, porque é lockdown, acho que esse para mim foi o grande problema. Se tivesse tido um lockdown, teria conseguido reaçar, a gente não estaria, a gente já teria tido uma retomada, um aquecimento maior da vida, a vida já teria voltado mais a um novo, que dizem que é um novo normal. Mas eu tenho muito medo dessa fase pandemia, desse desemprego assim avassalador, dessa falta de dinheiro, e ao tempo do empresário precisando vender e agredindo ainda mais com aquela propaganda mais apelativa ainda. Eu não sei realmente, eu tenho nesse ponto, eu espero que não aconteça o que eu estou imaginando, mas tá bem complicado, né? Bem complicado, porque realmente o consumo precisa existir para que nós temos um sistema que a engrenagem, a gente está no sistema capitalista, né? A engrenagem é o consumo. Ter uma cadeia produtiva, mas será que tem que ter mesmo um lucro tão grande para poucos e todo mundo carregando um piano, cada um um piano, enquanto tem alguém sentado ainda em cima do piano? Eu não sei, isso aí eu espero que a gente ache uma saída. A questão é que acho que a partir de, sei lá, década de 70, eu também não sou economista, mas vivo cercada de economistas, então acabo, né, recebendo essas mensagens. A partir da década de 70, pós-guerra, as coisas mudaram muito no mundo, né? A gente passou o mundo passou de um perfil rural para um perfil urbano, né? Passou de atividades rurais, né, agrícolas, para indústria e serviços. E agora então, a gente está indo para o mundo digital, né? E aí agora o que acontece é que o sofrimento humano, ele dá lucro, gente. A desigualdade, ela dá mais lucro do que a igualdade. Então, assim, a gente fica com a gente aqui que a gente é marisco, né? É o rochedo e o mar e a gente no meio, né? Essa classe trabalhadora, né? A gente fica achando que existem objetivos iluminados que, assim, que a desigualdade que combater a desigualdade é um objetivo, um consenso, porém são duas correntes muito fortes, porque quanto mais sofrimento a gente sofre, mais a gente consome, mais a gente aceita trabalhos surreais, né? Quer dizer, o trabalhador tendo as suas necessidades básicas, o atendimento às suas necessidades básicas ameaçadas, ele vai aceitar fazer qualquer coisa,
Você, quando está com fome, meu amigo, você aceita fazer qualquer coisa, certo? E quando você está sofrendo, você consome qualquer coisa, qualquer porcaria que te oferecem, entendeu? Até comida tem desigualdade. Quer dizer, a gente que vive numa classe média, né, tem acesso a diversos pontos de venda de comida de verdade, comida fresca. Você vai para a periferia, você vai para certa cidade do interior, você tem quilômetros quadrados que não tem uma folha, não tem um vegetal. Só tem comida ultraprocessada ou processada. Então, assim, o sistema, gente, é complexo, a parada é complexa, não é uma coisa que vai partir das nossas vontades, né, individuais. As nossas vontades individuais têm um poder grande, só para concluir, mas tem uma força muito grande que abafa isso. Eu queria pegar esse teu gancho da vontade, Mário, que também eu acho que tem muito a ver com esse momento, que eu até estava conversando ontem sobre isso, que é a questão do desejo, que faz parte do ser humano, né? A gente tem esse desejo, que às vezes é um desejo que é esperançoso, a gente tem esses desejos, o desejo faz parte da natureza humana, mas quando a gente confunde desejo com falta, né? Então a gente tem desejo de uma vida melhor, a gente tem desejo, enfim, inúmeros desejos, né? E aí esse desejo, e agora nesse momento maior ainda, né, que a gente está numa situação tão difícil, né, um pouco desesperançoso até, né? Então talvez esse desejo de melhora, de uma vida melhor, desejo que é um desejo associado aí à esperança, e nós estamos esperando, né? Que nada mais de esperança do que agora, né? De estar nessa esperança do que vai vir. Mas eu vejo que há essa confusão também do desejo com a falta, com essa sensação que falta algo, e aí, né, aí que essa indústria do consumo faz a festa. Eu queria aproveitar, vamos puxar aí os comentários, vamos comentar os comentários, que eu achei bem legal, tá cheio de comentário. Vamos fazer assim, ó, eu vou lendo os comentários e vocês comentam os comentários, pode ser assim? Tá bom. Ó, então a gente tinha falado da Tâmara, né, que falou que aumentou os livros, e a Van concordou que tem que vamos ler livro mesmo, desde que leiam, né, não compre por metro. Muita gente comentando que aumentou as compras e itens para casa. E aí? Esse aumento dos itens para casa? Isso acho que é normal, o que vocês, né? acham? É natural, porque antes da pandemia, você acordava, arrumava as crianças, saía e passava o dia inteiro fora. Agora você está dentro de casa, você está trabalhando mais em casa, a casa está sujando muito mais, está todo mundo dentro de casa. Então você está gastando mais com a casa, está gastando mais para ficar em casa. Isso não é necessariamente consumir, você só direcionou o teu gasto, né? Tem um interessante aqui, ó. Aumentou com comida e também com o consumo de saco plástico, já que não reutilizo mais para o lixo. Roupas e outros supérfluos diminuiu. Gente, eu acho que minhas roupas acham que eu morri. Agora a gente só gasta, eu, por exemplo, que só dou aula, eu só gasto a roupa da parte de cima. A parte de baixo continua sendo calça velha e chinelo. Sapato, sem sapato. Coitado do pessoal realmente que está esse calçado, tá complicado. Aqui em Salvador é muito úmido, né? Meus sapatos, eles ficam do lado de fora do apartamento, numa sapateirazinha. Estão todos mofados. Outro dia, meu Deus, mofou, tudo que é úmido, né? E eles estão, coitados, vários meses sem sair. Aí só saio com um, né? Quando saio. Então, outro dia eu tive que fazer uma faxina neles aqui, porque... Aqui mais um, ó, gente. Mudou. Aliás, já venho num processo de mudança de hábitos de consumo, mas com a pandemia mudou ainda mais. Pra gente saber quem... Juliana Rolo, desculpa. Mas com a pandemia mudou ainda mais. Algumas coisas diminuíram muito, como roupas, sapatos e itens pessoais. Gasolina caiu bem. Outras aumentaram. Mercado, delivery de comida. E olha que coisa interessante. Itens de jardinagem e pet shop, porque ela adotou 2 gatinhos. O que tem de gente adotando gato, eu acho muito legal. Gente, adotem. Muito legal. Adotem os bichinhos, né? Adota gato, adota aquele cachorrinho. Agora é a hora, né? Eu li uma coisa interessante, acho que eu queria dividir com vocês. Não, muita gente faz pão. Eu mesma fiz meu fermento natural aqui,
fiquei aqui no tutorial, fiz meu fermento, meu levain, né? Agora eu tenho aqui minha como é que chama aquilo? O fermento, enfim. E em Portugal faltou farinha de trigo, gente. Acabou, todo mundo foi para o pão. E aí eu li uma análise muito interessante de, não sei se foi um psicólogo, não sei o que foi, porque você precisa de muito controle, né, para fazer um bom pão. Você precisa seguir um passo a passo. Então é uma atividade que você pode ter controle. Então, no momento em que você não tem controle de nada, porque você está sujeito as instruções que vêm de uma maneira que você fica na esperança do controle externo. A gente está bem controlado pelo outro agora, né? A gente está fazendo o que o outro diz para a gente fazer, né? Então, para você poder ter controle sobre alguma coisa, as pessoas foram fazer pão. Então, isso é muito interessante, porque no Brasil rolou também esse fenômeno do pão, né? Das pessoas que ficaram... As pessoas que conseguiram ficar em casa foram fazer pão. E é bem interessante, né, essa questão da gente poder controlar alguma coisa. Acho que as hortinhas também são um sinal disso, de você poder produzir, você ter controle sobre alguma coisa, né? Você poder cuidado com as plantas, né? Eu tenho visto muita isso gente. é muito bom. Também, né? A gente começou a cuidar super bem das plantas. Eu não sou muito boa para cuidar de plantas, minhas plantas estão todas lindas, floridas, né? Lógico, assim, é mais até o Marcos, né, que cuida das plantas. E elas estão lindas, maravilhosas, e a gente não tinha esse tempo, né? Às vezes você sai de casa o dia inteiro fora, você não consegue dar essa atenção aí para as plantinhas. As plantinhas todas agradeceram aqui em casa, porque elas estão todas lindas. É que as pessoas redescobriram a sua própria casa, né? Porque você fica o dia inteiro fora e fica pouco em casa. A casa é mais para descansar um pouco, e você não descansa muito, você está sempre trabalhando. Então, agora as pessoas redescobriram a casa. Agora, eu vi 2 comentários aqui que dão alento. Ó. O meu consumo já era consciente, agora mais ainda. A Bruna, que eu diminuiu muito, me tornei mais consciente das minhas necessidades e desejos. Quer dizer, tem gente aproveitando. Quem foi que falou, Van? Esse tempo. Bruna, Fala não vou falar o sobrenome porque é difícil. Tá bom. Eu vou falar uma aqui. Aumentou muito o consumo de vinho e cerveja. Diminuiu gasolina, roupas e passeios em geral. Gente, o alcoolismo na pandemia é uma questão séria, viu? Seríssima. A gente vê aí os relatos, né? De que foi uma indústria, por exemplo, um setor que não sofreu nenhum baque, o setor das bebidas alcoólicas, né? Porque algumas pessoas fazem pão, outras pessoas vão tentar aplacar suas ansiedades com, enfim, com a droga lícita que está disponível e abundante, né? Que no caso é o vinho, a cerveja. A gente tem que ter muito cuidado com isso, inclusive. Muito cuidado. Vocês viram a Angela Merkel no supermercado? O carrinho do supermercado da Angela Merkel, ela foi ao supermercado, era pão, uns legumes e cerveja. Era essencial. A mulher só o essencial. Conta de tudo, né? Lá era um governo que tomou conta das coisas. Só o essencial. Tem um que eu gostei que diz assim, que a pessoa começou a comprar bastante coisas a quilo, aveia, granola. Eu comecei a comprar também bastante coisa mais natural, porque quando a gente sai para trabalhar, eu trabalho em outra cidade, né? Então muitas coisas acabavam estragando, né? Essa coisa de hortifruti, né? Coisas que a gente compra a granel. E estando dentro de casa, a gente consumiu melhor, né? Esse tipo de. E eu achei legal, né? Porque eu acabei criando um relacionamento com os produtores aqui da região, né? Então, o hortifruti do bairro, né? Que sempre chega, né? Fruta e verdura. Então, assim, tinha aquela coisa de comprar no mercado, né? Enfim, e nem sempre a qualidade era das melhores, né? Então, quando você começa a comprar dos pequenos produtores, né? E essa coisa mesmo do mais natural, né? Então, quem falou essa coisa do comprando mais aquilo foi a Luana Ribeiro. E eu me vi nessa mensagem. A gente já está indo aí para os 20 minutos finais. E as crianças, hein? Nessa. Muita tela, né, eu gente? Acho muita tela. Mais sofrendo. Porque aumentou também o consumo de eletroeletrônicos, não? Escola, de estudo, de escola, ficar ver o professor. Estão sentindo falta da interação, estão sentindo falta das outras crianças, muita tela. E como que você faz para tirar, né?
muitos estão tendo que estudar de frente para a tela, aí vai se distrair de frente para a tela, você está trabalhando e tem que arrumar um tempo para você tirar aquilo. Então, algumas pessoas conseguem, a família toda tira um tempo para fazer uma coisa junta, né? Eu acho que está muito, para as crianças, tá muito complicado. Essas são as que estão tendo E eu uma vejo, rotina eu vejo mais... relatos também de muitos pais sobrecarregados com essa coisa de home office, né? De trabalhar em casa, meio que acabou o limite de tempo de trabalho. Eu vejo muitos pais aí relatando, né, que ficam o tempo todo, são reuniões e mais reuniões, e acaba que para os filhos ficarem mais quietos, né, mais controlados, acabam abusando bastante dessa coisa de tela. Eu acho difícil, né, porque a gente mesmo é um grupo que desde o começo falou tanto contra esse abuso de telas, né, que criança precisava brincar, criança precisava de espaço, e a gente mesmo está se vendo nessa situação. E, aliás, a tela muitas vezes é a única interação deles com a família, deles com os amigos, deles com a escola. Ô, Dé, vou pedir licença aqui para a gente voltar um pouquinho, para eu ler 2 comentários aqui que são coisas interessantes, né? Gabriela Caldas fala que diminui em relação a combustível e lazer, mas a conta de luz aumentou. Então, assim, as contas de consumo também é natural que aumentem, né? Eu acho que a gente vai ver esse aumento, porque a gente está o dia todo com vários dispositivos ligados ao mesmo tempo, né? Andréa Rocha aqui fala, destoando da maioria dos comentários, eu acho bacana ela dizer isso. Admito que aumentou, está difícil ficar trancada direto no apartamento pequeno. Então, aí aquilo que a gente fala, né? Vem um consumo, muitas vezes, de itens que a gente não consumia antes, para um chocolatinho, muitas vezes uma coisinha que a criança, que a gente goste, ou mesmo coisas para aumentar o bem-estar, né? Como uma compensação, né? Porque fica muito difícil, às vezes. E, gente, voltando aqui um pouquinho sobre as questões das crianças e da gente adulto. Acho que a gente vai passar esse tempo aí, a gente não sabe quanto tempo vai levar, mas a gente depois vai ter um trabalho grande para, vou botar aqui entre aspas, consertar o que ficou errado. De fato, as crianças vão ter um dano. O dano existe, é real, tanto de ficar sem interação com as outras crianças, de ficar sem interação com a natureza, quanto está submetido a esse excesso de tela. Né? Então, por exemplo, o meu filho, eu já percebo uma perda de massa muscular, entendeu? Ele é magro, então, e o que garantia essa estrutura muscular eram os esportes que ele fazia. Ele não está podendo fazer o esporte dele todo coletivo, então, provavelmente ele não vai fazer tão cedo. Então, assim, tem essa perda que é real, né? Então, as questões dos componentes que a gente precisa, né? Vitamina D e tal, tem uma questão de saúde física e mental que adultos e crianças vão ter que dar conta. A gente ficar 1 hora aqui conversando não é igual a gente ficar 1 hora num barzinho. A gente, além de estar preocupado com o que a gente fala, com o que a gente escuta, a gente está preocupado com a conexão, está preocupado com a luz, está preocupado com o comentário. Então, é uma sobrecarga muito grande de... Uma carga mental, de né? estímulo na cabeça, né? Então, sustentar as coisas online não é igual a sustentar as coisas no presencial. Por isso que a gente está se sentindo sobrecarregada, as crianças também. Então, provavelmente, a gente vai ter um período aí, quem tiver condição... de reflexão, porque eu acho que os serviços públicos vão precisar oferecer, a gente se concentrar em ofertar a natureza, em ofertar pé na grama, pé na areia, mão no barro, para a gente tentar fazer alguma reconexão do sistema natural do corpo humano, porque ficar pisando no chão, né, de cerâmica, de madeira, você está há 6 meses sem botar o pé num cimento grosso, gente. Né? A classe média. Estou falando aqui de um nicho, né? Que a casa está ali, que tem uma casa, uma moradia digna, né? Uma moradia minimamente em condições. Então, você está muito tempo sem pisar num barro, sem pisar numa grama, entendeu? Isso tudo tem reverberação no nosso sistema. A gente vai precisar cuidar disso, né? Então, vamos ler esse comentário aqui. Moana Fagundes Pereira. Que bacana essa fala sobre pandemia ter mudado a relação com os alimentos positiva. Comunidades que sustentam a agricultura é revolução. Eu também descobri um pessoal pequeno produtor e só tô comprando. Não quero outra vida. Chega tudo fresquinho aqui em casa, não quero mais outra vida. São algumas vantagens, né? É uma coisa positiva, né? Coisas que foram criadas, né? Que muitas vezes
Vamos ler mais só daqui da Brenda. Mas é pão, movimento cultural de sobrevivência. Eu também acho. Um retorno à ancestralidade. Eu sempre fiz pão, só que agora eu estou fazendo muito mais. As coisas estavam disponíveis e a gente não sabia, né? Então, agora, essa semana, eu descobri um fornecedor de cogumelos bem mais barato, porque é um negócio caríssimo. E provavelmente esse cara não existia antes, entendeu? Ele só entregava para restaurante e agora está fazendo a entrega para o pequeno, né? As pequenas, o varejo. Então, tem coisas também que não existiam, gente. Não é porque só a gente não queria, né? Ou a gente não sabia, né? Ou a gente não buscava, ou não existiam também desses serviços. Eu acho que, assim, a gente não pode romantizar de maneira nenhuma essa coisa da pandemia, né? A gente está vivendo um momento negro da nossa história, um momento, assim, muito triste, né? Sei lá, né? A gente vê a banalização das mortes, mas a gente sempre tem que se lembrar disso, a gente tem que sempre se lembrar que tem muitas pessoas passando por situações de muita falta, muito difíceis, que a violência contra a criança aumentou também, justamente por essa carga mental e por estar todo mundo muito dentro de casa, a violência contra a mulher aumentou. Contra os idosos, casas que não têm saneamento básico, né? A gente não pode levar. Então, não dá para romantizar, mas eu acho que dá para a gente repensar, né? Dá para a gente observar, né, o nosso pacto social e a nosso papel nisso, né? Como a gente está conectado e como as decisões impactam o coletivo, né? Como a gente tem que viver em coletivo, né? E às vezes comemorar pequenas vitórias, né? Não é romantizar, mas comemorar pequenas vitórias, né? Quando a gente consegue fazer pequenas mudanças, mas que vão impactar o mundo. A gente não pode achar, né, que não, mas isso não vai fazer diferença. Toda mudança faz diferença, né? Então, você consumir menos, você fazer o próprio pão, você, né, perceber que dá para viver com menos, né? Enfim, que você não precisa ir no shopping todo fim de semana, né? Então, eu acho que isso é valoroso, né? Sem nunca esquecer dessa situação difícil que todo mundo está passando e que para muita gente está sendo pior ainda, né? Para aquelas pessoas que perderam seus entes queridos, né? Não tem nada de bom nisso, né? Não tem e não vai ter mesmo. Não tem nada que compense, né? Não tem nada que compense. Não tem nada que compense uma vida, né? Que foi perdida aí dentro de uma situação terrível aí que a gente está vivendo. Mas comemorar essas pequenas vitórias, né, também são importantes, né, até para a gente ter mais resiliência e mais esperança de que a gente possa melhorar enquanto ser humano, né, porque está difícil. Eu acho que se em nível pessoal, para muitas pessoas, milhares de pessoas, esse período aí é traumático, como sociedade, a gente tem muito a andar para frente, sim, porque o ser humano, nós dominamos o planeta Terra à toa, nós somos adaptáveis, a gente se adapta, a gente aprende rápido, condiciona também com o que o sistema manda, mas a gente consegue aprender que dá para fazer melhor, né? Então, essa lição da pandemia vai ter que servir para alguma coisa de positivo, a gente vai ter que tirar alguma coisa de bom, não é possível que a gente piore, sabe? Eu tenho que acreditar que a gente vai olhar que droga, veio uma pandemia de uma doença para a qual o sistema não estava preparado para lidar. Se a gente vivesse de uma outra maneira, talvez a gente conseguisse fazer um lockdown, sim. As pessoas ficassem protegidas em casa, sim. Não, por que as pessoas estão morrendo tanto? Porque o nosso sistema, não, ele é que está morrendo da pandemia. Porque a gente poderia viver melhor. Desculpa, eu sou otimista com isso, nesse ponto coletivo. Se a gente juntar, a gente pode para frente.
Eu sou uma pessoa otimista por natureza e num ponto de vista de perspectiva histórica, a gente vem melhorando, né? A violência, apesar de parecer muito brutal agora, ela é melhor do que antes, a pobreza, enfim, a gente vem melhorando. A gente tem os nossos retrocessozinhos nas décadas, né? Aquele vai e vem, né, da curva, mas no final ela sobe, né? É como eu vejo, pelo menos, os grandes indicadores, né? Eu comecei a experiência, né, do isolamento e da chegada dessa doença no Brasil com muito otimismo. Eu achava que a gente tinha um sistema preparado para lidar com um setor desse. Eu via os governadores, enfim, tentando se preparar e tentando abrir leito antes de, enfim. Eu achei que o SUS, né, que os agentes comunitários, eu achei que a gente tinha essa vantagem para lidar, e eu não achei que a gente ia chegar onde a gente chegou, e onde a gente vai chegar ainda. Eu achei que o SUS, né, funcionaria de uma maneira efetiva, né, eu achei isso. E fiquei muito esperançosa de que esse momento de isolamento, de retorno para dentro, fosse fazer com que nós, né, revíssemos as nossas atitudes, né, refletíssemos sobre, né, porque a mudança tem que vir de algum lugar, gente, a mudança e vai ter que vir de vários lugares para acontecer, e um desses lugares é o consumidor, né, então a gente também tem que, sim, se implicar nessa mudança, não pode ficar, né, esperando que um dia o sistema mude sozinho, a gente tem que ser parte nisso, né, então, só que aí com o tempo, a gente percebe que, ao invés de ser uma escola, né, esse período foi uma lente de aumento. Foi uma lente de aumento em fenômenos que já estavam acontecendo, né? Então, quem já estava repensando, quem já estava procurando agricultura orgânica, agroecológica, quem já estava revendo as suas coisas da casa para uma coisa mais prática, mais simples, né? Deu uma acelerada. Mas quem não está conectado com isso também se emburacou, entendeu? Quem já estava sofrendo com as questões sociais, com as questões do mundo, também se emburacou, né? Então, assim, foi um catalisador, foi um acelerador, tanto para todo mundo. Só que enfim, eu sou uma pessoa otimista, quase ingênua. Eu achei que ia ser uma grande oportunidade até para quem estava sofrendo, perceber, né, as suas potencialidades e tal. Mas, enfim, a gente não sabe como é que vai ser, né? A gente fica aqui fazendo exercício de futurologia, né? Mas a gente não sabe, né? A cada dia é viver o dia da melhor forma possível, né? Cuidando de si mesmo, cuidando das crianças, cuidando dos idosos, cuidando das pessoas com deficiência, tendo solidariedade com os vizinhos, com a comunidade. E cada dia a gente vai renovando essa decisão, né? Porque não tem como a gente esperar que o mundo mude sozinho. A gente tem que ser, né? Ser e fazer aquilo que a gente quer, né? Que aconteça. Uhum. Legal. Antes de eu colocar aqui o que eu penso também, tem várias mensagens, né? Vamos ler. A Adriana está dando parabéns pela live. Obrigada, Adri, valeu. A Malu Baciotti está dizendo que está com saudade da gente. A gente também, Malu. Malu, uma grande inspiração aí para a gente sempre. Quem mais? A Dircélia, ela falou assim que ela queria que nunca mais os shoppings abrissem aos fins de semana. Eu também, mas eu acho impossível isso acontecer. Pessoal do shopping, eu também acho. Eu acho desumano, inclusive para quem trabalha em shoppings, né? Não para, né? Fim de semana, domingo, né? Pelo menos domingo, vamos supor assim, pelo menos domingo eu acho que shopping não deveria abrir, né? Enfim, que mais? A Raquel, né? A Raquel Marques, que está dizendo aí, nos acostumamos a 1000 mortes por dia, triste mesmo, não precisa ser assim, não precisa e não deveria, né? A gente não deveria de maneira alguma tirar de mente essas 1000 mortes por dia, são 1000 pessoas, né? 1000 seres humanos aqui no Brasil que morrem todos os dias, muitas precocemente, né? Aliás, todas precocemente, não precisariam, né? Enfim, é muita gente, e houve sim essa banalização, né? E às vezes essa indústria do consumo também disfarça e mascara essa situação,
né? Então, quando a gente vê aquelas publicidades todas lindas e maravilhosas de como esse momento vai trazer, né, sei lá, uma experiência, enfim, de consumo mais bonita, eu fico sempre lembrando, né, que não tem nada de bonito nisso, não tem beleza, não tem musiquinha de fundo, né, que faça com que isso desapareça. Então, por exemplo, agora, né, a gente já viu a campanha Dia dos Pais, agora vai vir Dia das Crianças, e eu fico só pensando o que eles vão preparar para isso, para crianças que estão aí trancadas, que perderam muitas vezes seus pais, perderam seus avós, perderam pessoas próximas, né? Que consumo vai ser possível para suplantar isso, né? Enfim. Provavelmente, Débora, desculpa, vai ser o consumo de jogos de tabuleiro para jogar em família. Sem lembrar das pessoas olharem o armário que está cheio, né? Sim, então, e por mais provavelmente vai ser esse o apelo, né? Vamos ficar alerta, gente. Então, assim, a gente está indo lá para os minutos finais, né? Eu acho que o principal é a gente ficar alerta sobre isso, né? É preciso estar atento e forte. Lógico que o brincar é importante, né? Mas não cair nessa conversa fiada. A gente está vulnerável. Nesse momento, eu acho que a gente está mais vulnerável ainda, as mães principalmente. As mães estão se sentindo mais vulneráveis, as mães estão se sentindo mais culpadas, as mães que estão tendo que trabalhar em casa e não estão dando atenção direito aos filhos, elas vão ser presas fáceis dessa publicidade aí. Ai, dos jogos, eu ver a família Margarina jogando junto, né, e felizes, falam assim, poxa, eu vou comprar aquele jogo, porque quem sabe a gente tem esses momentos de felicidade, né? Que não está na caixa, né? Volta a história lá da Maria, não está no abrir o pacote, né? Então é possível fazer um jogo, sei lá, de adedanha, de stop, que você só vai usar a folha do papel, dá para brincar junto sem esse apelo. Então não pode cair nesse apelo emocional, nessa culpa, principalmente para aqueles que já estão com esse olhar, né? Eu falo assim, olha, eu quero fazer mudanças. Tem um card que a gente coloca no Mil que sempre faz sucesso e que é um insight nosso, né? Que você não precisa comprar coisas para demonstrar afetos, né? Não é porque a gente está distante, não é porque a gente está vivendo esse momento tão difícil que a gente precisa de coisas para demonstrar afeto, né? O afeto ele pode ser demonstrado o tempo todo por tantas outras situações. E se realmente tiver necessidade, achar que vale a pena, faz uma compra consciente, né? Faz uma compra aí que vale a pena, algo que vai durar, que não vai produzir tanto lixo, enfim. Né? E eu concordo com a Mari. E eu concordo com a Mari. O Gil fala muito isso, o Gilberto Gil, que eu gosto demais, que a seta do tempo só aponta para frente, né? E apesar de a gente estar nadando contra a maré e se sentir impotente, eu acho que tantas pessoas estão se sentindo impotentes, a gente vê, né? Eu acho que eu sou a única do mundo que está fazendo isolamento, eu sou a única do mundo que está tomando os cuidados, eu sou o único. Olha como a gente encontra tantas pessoas aí que estão, né? Só esses comentários para a gente foi um alento tão grande, né? Não sou só eu que estou repensando o consumo, que estou diminuindo o consumo, que estou cuidando, né? Estou desacelerando. Né? Então, somos poucos, mas os poucos é que fazem realmente a mudança aqui do mundo, né? Se a gente não acreditasse nisso, né, seria muito difícil. Gente, está acabando, vamos nos despedir aqui. Vamos para a reta final. Vai, Van, você primeiro. Eu vou agradecer primeiramente ao Caetano Veloso, que me deu força para ter coragem de fazer essa live, eu gostei, foi legal. Faremos outras. Quem quiser que a gente faça outra live, fala pra gente aí nos comentários. A gente vai fazer uma no Instagram também, de 2 em 2, né? A gente fez agora no Facebook, porque só o Facebook pra gente chegar junta. Mas a gente vai fazer no Instagram também. Aceitamos temas também. Aceitamos sugestões. Provoquem a gente aí, viu? E aí a gente vai deixar disponível esse vídeo. Queremos agradecer quem tomou esse café com a gente, viu? E vamos lá, né? A gente vai aprendendo aqui. Foi muita resistência que a gente precisou quebrar para estar aqui. E só agradecer, gente. Só agradecer mesmo. É isso aí. Obrigada.
Foi muito bacana essa insistência. E finalmente saiu a live. Eu fui a Paula Lavigne delas. Todo dia. E aí, vamos fazer live? Vamos fazer live. Tchau, Café gente. Com Milk. Obrigada. Tchau. Oh, tchau, gente. Você não tirou uma fotinha, amor. Agora já foi. Como é a foto?